Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas importantes e incríveis estão acontecendo no Brasil. Vocês acreditam que tem um bolsonarista que está querendo ir para a cadeia de todo jeito, mas ainda não conseguiu? Pois bem, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo contendo algumas falas, uma autoincriminação, para ver se a justiça, ao tomar conhecimento desse material, possa vir a realizar o desejo desse cidadão, isso agora há apenas 15 dias do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da perda dos direitos políticos do ex-presidente da República, tornando-o cada vez mais imprestável nesse processo todo. Isso porque, será que depois de tantas condenações ele ainda terá força para eleger algum prefeito, para prestar algum tipo de credibilidade, algum cargo para vereador, alguma coisa no processo de 2024? Outras coisas muito importantes estão acontecendo também. Hoje, enquanto eu estou falando com vocês, o Supremo Tribunal Federal está julgando o marco temporal. O que é isso? O que está por trás dessa história? Para que caminhos nós estamos indo? Ainda tem a situação da ex-mulher de Arthur Lira, que ainda não foi reverberada suficiente pelos grandes veículos de comunicação. Bom, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Vou conversar com vocês sobre todas essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora pela primeira vez a nos conhecer e se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, participe das nossas atividades, mande sempre o seu comentário, o seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrar no ar com vocês, normalmente entre 5 horas e 5 e meia da tarde todos os dias, e se puder se inscreva também no nosso clube de membros, que é um espaço adicional, uma trincheira adicional para você manter cada vez mais o engajamento aqui no nosso portal, fortalecer aqui o nosso espaço, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Vamos começar aqui pelas situações inusitadas, gente. Eu vou falar aqui do Arthur Lira, mas vamos falar aqui primeiro desse cidadão aqui que abriu o nosso papo, né? É um deputado estadual chamado Amaury Ribeiro, da União Brasil, deputado estadual em Goiás. Ele está querendo ir para a cadeia, né? Mas eu acho que ele ainda não tinha sido detectado. Então, visando realizar esse desejo dele, vamos exibir esse material aqui para ver se viraliza, se é compartilhado, se chega lá até o Supremo Tribunal Federal, né? A CPMI, que está julgando os atos golpistas aqui em nosso país. Vamos lá, deputado Arthur Ribeiro, fale ali do seu desejo secreto. Cidadão de bem desse estado. Foi preso sem motivo algum? Sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não... Meu caro deputado, vamos ver se o senhor manterá esse teu discurso quando o senhor receber aquelas intimações, ou a visita, né, da Polícia Federal, né? Vamos ver. Está aí, pelo menos eu estou dando a contribuição do nosso portal para o desejo dele ser realizado, né? Os patriotas têm dessas coisas, né? Bom, voltando aqui a um dos assuntos. Patrimônio de Arthur Lira deve ter pelo menos quadruplicado desde 2019, afirma ex-mulher. Gente, o ICL fez uma matéria bombástica com a ex-mulher de Arthur Lira, que está passando um calvário. Essa mulher está escapando de uma pessoa que tem um comportamento análogo de um gangster, né? Um gangster alagoano, que não está na política a passeio. Ele não está, né, como presidente da Câmara por razões republicanas, que é um patriota, quer ver o nosso país avançar. Não, isso aí não está na pauta de pessoas como ele. Eu sempre tenho dito que ele é uma figura funcional, assim como foi Bolsonaro. Ou seja, ele é funcional para quem? Para quem detém o poder econômico, os grandes grupos econômicos do nosso país, os grandes grupos de interesses em todas as riquezas do nosso país, todos os serviços públicos do nosso país, tudo que gera dinheiro, tudo que pode ser explorado contra o povo brasileiro. Então ele não está a passeio nessa brincadeira, mas a ex-mulher dele está tentando revelar uma faceta desse personagem para a sociedade de uma maneira geral. Como os grandes veículos de comunicação
também estão a serviço desses grandes grupos, então aquele que é funcional é preservado. Vamos ver se com as redes sociais reverberando o que passa a ex-mulher de Arthur Lira, se alguma coisa é requentada no aparelho judiciário aqui do nosso país. Porque outras situações estão eclodindo contra a vontade de Arthur Lira, envolvendo grana, envolvendo orçamento secreto, envolvendo enriquecimento de pessoas às custas do orçamento público aqui no nosso país. Então, as coisas, por incrível que pareça, a fila continua a andar aqui no nosso país. Bom, dando um pequeno salto aqui antes de entrarmos no outro assunto, do marco temporal, é sempre bom saber o que pensa a elite econômica do nosso país. E nada como você ler o editorial do jornal O Globo, ou do Estadão ou da Folha, né, dos grandes jornais. O de hoje está dizendo o seguinte: Congresso precisa se concentrar na agenda econômica. Eles só pensam em dinheiro, né? Por que eles não colocam assim? Congresso precisa se concentrar em resolver os problemas do povo brasileiro, das pessoas mais pobres, da desigualdade social, da miséria, da falta de saneamento básico, a falta de comida, a falta de direitos. Não, é sempre a agenda econômica. Aí eles dizem lá: prioridades devem ser a aprovação do marco fiscal no Senado e a aceleração da reforma tributária. Só para vocês verem aqui qual é a matriz desse texto, bom, aí eles veem o seguinte: tentar melhorar a educação e a saúde com aumento irresponsável de gastos não passa de populismo barato, pois é insustentável ao longo tempo. Então é o seguinte, educação e saúde, isso aí é uma coisa que tem que ser jogado para frente, né? Mas é o discurso escravocrata, né? Se eles puderem jogar isso aí para daqui a 200 anos, tá ótimo, contanto que o orçamento da União continue cada vez mais carreado, né? Para atender a essa ciranda financeira desses interesses. Gente, como eu gosto sempre de dizer para vocês, tem um material aqui, deixa eu ver esse aqui, ó. Orçamento Federal executado em 2022. O orçamento geral do nosso país foi de 4 trilhões e 60 bilhões de reais, sendo que 46,30%, ou seja, 1 trilhão 879 milhões de reais foram jogados de uma forma escondida, porque o povo brasileiro não tem noção que isso acontece, para bancos, para o sistema financeiro, para os rentistas, para as pessoas que exploram esse naco do orçamento do nosso país, que nós não sabemos por quê, nunca soubemos por que essa montanha de dinheiro vai para esses segmentos. Isso jamais entra em debate, jamais entra em qualquer tipo de discussão. Então, se você pudesse pegar o orçamento do Brasil e dizer assim, olha, vamos organizar esse orçamento aqui, o que a gente vai fazer? Quais são as prioridades? Você que tem as suas contas na sua casa e tem pouco, a coisa está apertada. O que você faz? Olha, vou pegar metade do meu salário e vou pagar a conta de banco. E o que sobrar, eu dou um pouquinho aqui para Joãozinho, Pedrinho, Maricotinha, enfim. Não vai ter sapato para ir para a escola? Enfim, daqui a 5 anos eu compro sapato. Não dá para a escola nesse ano, tem que ir para uma escola pior. Como é que você administraria essa situação? Você tentaria resolver a questão dos juros? A questão é muito simples, mas isso se não é colocado para o povo de uma maneira geral, nós não temos debates sobre essas situações. Uma situação, agora indo para um outro assunto, né, a questão do marco temporal, ela também é colocada assim, de uma maneira muito complicada, complexa para o povo brasileiro. Mas uma coisa muito importante para nós, que serve como uma referência, é a seguinte: se o Bolsonaro esteve a favor de uma pauta, todas as pessoas que têm humanidade dentro de si, na sua alma, todas as pessoas que querem ver a humanidade avançar, o Brasil ficar melhor, tem que se posicionar do lado contrário. E os argumentos que esse criminoso, porque o argumento criminoso de um criminoso só pode transformá-lo, só pode atestar que ele é um criminoso mesmo. Nessa linha do marco temporal, foi esse aqui que ele disse durante muito tempo. Isso aqui é uma cerimônia, tá? Que ele fez na Convenção das Assembleias de Deus de Madureira. Isso paga com dinheiro do povo brasileiro, esses deslocamentos, e sempre com transmissão da rede pública. Mas ele tentava explicar, aliás, explicar não, ele fazia o terror, o pânico em relação a essa questão do marco temporal. Vamos ver o que ele dizia. Federal
Começou a votação, está 1-1. Fachin votou a favor do assunto, o Cássio votou contra. O próximo voto agora, daqui a 2 semanas, é do Alexandre de Moraes. Estão rediscutindo um novo marco temporal para as questões indígenas. O que é isso? Pela Constituição de 88, quem ocupava terras, os índios até aquele momento, a terra é deles. Esse novo marco temporal diz que não. Quem porventura hoje ocupar o sítio de vocês, se um indígena ocupar o sítio de vocês, por livre e espontânea vontade, ou levado por alguém para lá, o seu sítio passou a ser terra indígena. Gente, vocês acham que é isso? Então, se o índio chegar na sua propriedade, no seu sítio, passa a ser do índio? Então, o que é isso se não um argumento criminoso, bandido, para colocar medo nas pessoas que não entendem bem dessa questão? No final, ele faz aqui uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal, né? Dizendo que não vai cumprir se o Supremo Tribunal Federal entender que o marco temporal, ou seja, que essa questão envolvendo terras indígenas, vou explicar aqui abrindo um parênteses, né? O que diz a Constituição, que todas as terras que sempre foram ocupadas pelos indígenas pertencem aos indígenas. Só que tem uma série de terras que estavam em conflito, estavam em discussão por invasão de grileiros, de madeireiros, de expropriadores, de todo tipo de criminoso, inclusive, no campo da terra, né, que gerou ações judiciais. Então, todas essas ações judiciais que estariam sendo discutidas, elas ficariam mortas, porque se o índio não tivesse provado que era dele naquele tempo, ele não teria mais direito nenhum de discutir. Então, o que está se discutindo hoje no Supremo Tribunal Federal é um modo de se pacificar a sociedade, ou seja, de fazer com que todas as pessoas que sempre tiveram direito à terra, que elas tenham esse direito reservado. Aqueles que eventualmente compraram, adquiriram terras de boa fé, que eles possam vir a sofrer algum tipo de indenização e que todas as partes envolvidas nesses conflitos tenham um atendimento do Estado na medida justa, sem nenhuma lesão a direito de uma pessoa aqui ou outra acolá. E não tem nada a ver com essa cretinice que o Bolsonaro apresentou dessa forma tão criminosa para assustar as pessoas, né? O que fazia parte do pânico moral. Eu estava até agora acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi nessa direção da pacificação social. Vamos ver até o final do dia qual será o veredito do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os ruralistas estão no Congresso Nacional tentando repaginar essa discussão, ou seja, colocar uma pedra em cima de todas as disputas que estão acontecendo no Brasil, que estão sendo objeto ali de pesquisas, de antropólogos, da FUNAI, do INCRA, dos órgãos oficiais, das prefeituras, dos governos dos estados, para pacificar essa situação. Então, a discussão ainda vai rolar por um tempo, mas aqui a gente visa dar contribuição também a essa temática, né, jogando um mínimo de luz sobre ela e, enfim, e tentando contribuir também para aqueles, né, que estão desejando ir para a cadeia, porque tentaram ou atentaram contra o Estado de Direito, que ele possa realizar esse desejo também. Gente, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!